É nosso convidado, Rogério Alves, advogado, antigo bastonário da Ordem dos Advogados. Olá, viva, boa noite, bem-vindo ao Telejornal. Pode ou não um arguido recusar uma alteração da medida de coação de prisão preventiva para obrigação de permanência na habitação com pulseira eletrónica? Pode recusar porquê? Porque é o arguido quem tem de dar a autorização para que na sua casa, na tal habitação onde ele vai estar obrigado a permanecer, sejam instalados os equipamentos e os dispositivos que permitem o controlo e a verificação da permanência na habitação. E também de instalar em si próprio o dispositivo, aquilo que vulgarmente se chama a pulseira eletrónica, que conectada com os equipamentos que estão instalados em casa, permitem às autoridades aferirem se sim ou não o arguido está a cumprir o quê? A obrigação de permanecer na habitação. Portanto, se o arguido disser assim, eu não aceito que na minha casa, naquela casa onde querem agora colocar-me e de onde eu não poderei sair, salvo as exceções previstas na lei, para ir ao estabelecimento prisional ou ao médico, para ir ao tribunal ou ao médico mediante a autorização do juiz, esquecendo agora as exceções. Portanto, como regra, o arguido deixa de estar preso num estabelecimento prisional e passa a estar confinado à sua habitação. Está preso em casa. Está preso em casa, mas digamos assim. E com uma pulseira. Exatamente, com um dispositivo eletrónico que permite controlar os seus movimentos, nomeadamente para ele não sair do perímetro a que está obrigado a cumprir. Exatamente, e aqui o que está realmente em causa é a pulseira eletrónica, a vigilância, esse equipamento de vigilância eletrónica. Porque se a alteração da medida de coação fosse só a obrigação de permanência na habitação, que é conhecida pela prisão domiciliária, sem a pulseira, ele tinha de aceitar. Aliás, a lei tem toda a razão, Aí Cristina. tinha que de aceitar. Tinha de aceitar, como toda a gente tem de aceitar a medida de coação prevista pelo juiz. Quer dizer, um arguido não pode dizer assim, eu estava preso, agora dizem, não fica preso, preste uma caução. Diz, não quero antes ficar preso. Não. Isto não é um cardápio no qual o arguido escolhe a sua medida de coação. Portanto, a única faculdade que um arguido tem para dar o seu consentimento relativamente a medidas que são privativas da liberdade, que é o caso, aliás, qualquer medida de coação é privativa da liberdade, até o termo de identidade e residência, não é? Porque está ali. É relativamente à pulseira eletrónica. Porque o arguido não está verdadeiramente a dar a sua autorização quanto à medida de coação. Exatamente. Está a dar a sua autorização quanto ao controlo que o juiz quer colocar no cumprimento da medida de coação. Porque a lei não diz que a obrigação de permanência na habitação acarreta forçosamente o controlo eletrónico do cumprimento dessa medida. Aliás, pode haver uma sem a outra. Pode haver uma sem a outra. E, portanto, se um tribunal vier a decretar a obrigação de permanência na habitação sem controlo, então o arguido vai para a sua habitação e sabe que tem de permanecer confinado àquele espaço sob pena de violação da medida. Mas a lei introduziu, no princípio deste século, uma forma de controlar esta permanência na habitação e para se instalarem os equipamentos que tornam possível este controlo, seja na habitação propriamente dita, seja no corpo do próprio arguido, é que o arguido tem de dar autorização. Logo, se o arguido não der autorização, esta medida, pelo menos com este formato de controlo, fica inviabilizada. Ou seja, não é aplicável. Não é aplicável. Pode ser aplicada a obrigação de permanência na habitação, mas sem vigilância eletrónica. Mas se o juiz decidir aceitar a promoção do Ministério Público, o que é proposto pelo Ministério Público, que é exatamente a prisão domiciliária, a obrigação de permanência na habitação com a pulseira eletrónica, e se o arguido disser que não, continua em prisão preventiva, portanto não há aqui propriamente um impasse? Não, impasse nunca há. A questão é muito simples. O Ministério Público promove e o juiz pergunta ao arguido, aceita o arguido ser colocado em casa numa obrigação de permanência que é controlada por equipamento eletrónico? Aceita ou não aceita? O arguido diz, não aceito. Isso tem que ser feito pessoalmente? Tem que ser feito pessoalmente. A lei prevê que o arguido, perante o juiz, manifesta a sua anuência ou a sua discordância. Ora, isto é a regra, mas há aqui pequenas exceções que não interessam. Ora, se um arguido disser assim, eu não aceito que em mim próprio e na minha casa sejam instalados estes equipamentos, então o juiz fica com menos essa possibilidade. Então das duas uma, ou mantém o que está, prisão preventiva, ou diz assim, bom, então nesse caso eu decreto a obrigação de permanência na habitação sem vigilância eletrónica. Ou, pode também fazê-lo, optar por uma terceira medida, a prestação de caução, a obrigação de... É uma das outras medidas de caução que podem estar previstas. Mas impasse não há impasse. A única coisa que há é, se o arguido inviabiliza, essa obrigação de permanência na habitação com a vigilância eletrónica não se pode concretizar. Só mais uma questão, para terminarmos esta parte, o juiz pode não aceitar a promoção do Ministério Público, ou seja,
pode aplicar manter a prisão preventiva, independentemente da proposta do Ministério Público. Isso é uma coisa que fica a montante do problema. Antigamente não podia, agora pode. Exato. Antigamente podia, depois deixou de poder e agora já pode se invocar, nomeadamente, se entender que existe perigo de fuga ou, digamos que, perigo para a tranquilidade pública, etc. Portanto, tem de invocar determinadas razões das quais o Código faz depender a prisão preventiva para manter a prisão preventiva mesmo contra a promoção do Ministério Público. É uma situação que é excepcional, mas que a lei permite. Quanto à prisão domiciliária, a obrigação de permanência na habitação, cujo regime é similar ao da prisão preventiva, porque tem que ser, os pressupostos têm que ser reexaminados na mesma de 3 em 3 meses, os prazos para a investigação, os prazos para estar preso em casa dilatam-se, são os mesmos? Não, não dilatam. Há uma sobreposição dos prazos. Repare, como a Cristina disse muito bem, a obrigação de permanência na habitação é uma forma de estar com a liberdade tolhida, mas em casa. Naturalmente, do ponto de vista humano, é uma coisa mais amena, é uma coisa mais suave, é uma coisa menos dura, mas não deixa de ser uma limitação de liberdade. Portanto, a lei, no que diz respeito, nomeadamente a prazos, faz equivaler rigorosamente a duração máxima dos prazos de prisão preventiva relativamente aos prazos de obrigação de permanência na habitação, medidas que às vezes se misturam no mesmo processo, se sucedem no mesmo processo e cuja contagem é feita exatamente de acordo com os mesmos prazos. Aliás, como sabe, a nossa lei penal, neste caso a nossa lei penal, até já prevê o cumprimento de penas com a obrigação de permanência na habitação. Portanto, há aqui uma similitude substancial de privação de liberdade. O local onde se exerce essa privação de liberdade, o local de onde não se pode sair, aqui é diferente. Muito bem, vamos ver exatamente o que é que vai dizer e decidir o juiz de instrução e também José Sócrates. Na próxima terça-feira saberemos, sabendo também desde já que, caso não seja dado consentimento, será um caso sui generis. Não há conhecimento de algo similar. Será um caso sui generis. Agora, repara, eu não quero emitir opinião sobre o caso concreto. Naturalmente que para um cidadão comum entende que há uma desgraduação e, portanto, que há um aliviar, um desagravar naturalmente daquilo que uma pessoa que está presa pode sentir. Agora, o arguido pode, por razões que são suas, que são próprias, que são obviamente respeitáveis, entender que não é assim e, portanto, opor-se por razões que ele entenda serem pertinentes e que terão de ser respeitadas, porque, naturalmente. Mas que é um caso raro, com certeza que seria. Sempre pediu a libertação imediata, a defesa sempre pediu a libertação imediata e não propriamente a alteração. Claro, a defesa tem um outro entendimento quanto à necessidade de haver tão gravosas medidas de coação, sejam elas a prisão preventiva, seja a obrigação de permanência na habitação, é a opção da defesa. Muito bem. Rogério Alves, muito obrigada por ter vindo ao Telejornal e por nos ter dado estes esclarecimentos relativamente a esta situação no que concerne a José Sócrates.